Primeiro ano, então vamos lá, vamos fazer a correção da semana 2 do PET 3. Deixa eu só arrumar aqui. Isto. Então vamos lá. Questão 1 é a leitura deste texto. O que são fake news? A expressão fake news ganhou as páginas dos jornais e a internet nos últimos anos. No entanto, nem todos sabem ao certo o que significa fake news. O termo vem do inglês fake, que é falsa ou falso, e news, notícias. Dessa forma, em português, a palavra significa notícias falsas. Apesar de ter se destacado recentemente, a expressão é bem mais antiga e a data do final do século XIX. Fake news são as informações falsas que viralizam entre a população, como se fosse verdade. Atualmente, elas estão principalmente relacionadas às redes sociais. O que significa fake news? A internet possibilita que as notícias se espalhem em uma velocidade cada vez mais rápida, e as redes sociais aceleraram ainda mais esse processo. Entretanto, o espaço também é propício para que as notícias falsas sejam facilmente divulgadas. Além disso, outro fator importante é que as pessoas perderam o costume de verificar as fontes de um dado. Quando algo é publicado, automaticamente centenas de compartilhamentos sem checar de onde partiu aquela notícia. Então, vamos lá. O período das eleições tem levantado o debate sobre o perigo das fake news. Ultimamente, criou-se uma espécie de guerra entre os envolvidos no processo eleitoral para derrubar os candidatos adversários com a divulgação de notícias falsas na internet. Escândalos de criação de departamentos especializados na criação e propagação de informações inverídicas ganhou as manchetes em todo o mundo. Como as fake news são criadas? Existem diferentes formas de criar fake news. Desde uma simples publicação nas redes sociais, há empresas que são especializadas em viralizar informações falsas. Os objetivos também variam, podem ser diferentes, não é? E podem ter o intuito de atrair visualizações para páginas nas mídias sociais ou até mesmo disseminar o ódio contra pessoas, instituições, empresas, governos, entre outras. As empresas especializadas estão presentes na chamada Deep Web, ou Deep Web também pode ser, depende da forma lá do inglês, né? Uma parte mais restrita e outra ao grande público, pois não aparece nos motores de busca. De modo geral, é criada uma página na internet e um robô responsável por espalhar o link da fake news em diferentes redes de forma bastante maçante. A informação pode chegar a ser replicada até mesmo a cada 2 segundos pelos robôs. É dessa forma que os boatos ganham proporções inimagináveis. Deu até uma trava-língua. Então, gente, por quê? Fala-se tanto a mentira que ela acaba virando verdade, né? E aí as proporções ficam gigantescas. Então vem a questão número 2. Considerando a reflexão trazida pelo texto e seus conhecimentos anteriores, verifica-se que a.
Muitas pessoas estão se especializando em assuntos por meio de redes sociais? Não, né, gente? Essa questão está errada, não é isso? Essa alternativa. Letra B. A prática de espalhar fake news é recentemente promovida pelas mídias sociais. Opa, essa é verdadeira, não é? As pessoas utilizam as mídias sociais, as redes sociais, e aí espalha-se mais ainda as fake news. 2C, vamos ver. As pessoas compartilham informações sem verificar as fontes, acelerando a propagação de fake news. Muito verdadeira esta, não é? Realmente, muitas pessoas espalham, né, compartilham aí informações sem verificar a fonte. E aí, quanto mais as pessoas vão compartilhando, mais vai ganhando aí, né, uma grande proporção essas notícias falsas. Número 3. Você concorda com a afirmativa abaixo? Comente. Quando algo é publicado, automaticamente há centenas de compartilhamentos sem nem ao menos checar de onde partiu aquela notícia. Gente, é uma resposta pessoal, não é? Então, é verdade que muitos compartilhamentos são feitos por pessoas sem verificar a fonte da informação. Isso é verdade. Mas e aí, você concorda ou não? Pessoal, tá? Questão 4. Você considera que as notícias falsas podem influenciar as crenças das pessoas ou mesmo as eleições presidenciais? Então, outra questão pessoal. Eu coloquei aqui o que eu penso e aí vocês podem basear ou até entrar em contato e a gente conversar, tá bom? Olha, eu coloquei que sim. As fake news, né? Elas podem fazer as pessoas mudarem o voto por acreditar em mentiras sobre um candidato. Além disso, podem confundir as pessoas que não têm muito estudo ou que não têm pensamento crítico, levando-as a acreditar em mentira. Por isso, eu penso, né, que é tão sério aí uma fake news. Há pessoas que não têm estudo. Então, se ela está vendo, né, assistindo a um vídeo, e nesse vídeo está falando assim com muita clareza ali essa mentira, né? Tá falando muito bem essa mentira, enganando a pessoa, ela pode sim, como dizem aí, virar a cabeça, não é? Para responder a próxima questão, veio aqui essa charge, né? Mestre, como eu faço para encontrar a sabedoria? É o discípulo, não é isso? E aí o mestre fala: para começar, pare de acreditar nas notícias que você lê no Facebook e em outras redes sociais, né? Então, ele parando de ler tudo e acreditar em tudo que ele lê nas redes sociais, ele vai ganhar, vai conseguir encontrar aí a sabedoria. Então, gente, olha, número 5. A informação apresentada pelas charges, de modo geral, né, é apresentada pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. Então, informações visuais são as imagens, recurso linguístico é aquilo que está escrito, certo? Nessa charge, podemos afirmar que, olha, a informação é expressa pelas falas das personagens, sim, mas é expressa também pelo que está na linguagem não verbal, né? Então, aqui não está uma resposta completa. Letra B. A linguagem verbal não contribui para o entendimento da charge. Sim, a função da linguagem não verbal é complementar a linguagem verbal e vice-versa. Então, tá errada. C. A charge critica o fato das pessoas basearem suas informações nas mídias sociais. Opção correta, não é? Aqui, olha, quando ele fala, né, que é preciso parar de acreditar nas notícias que ele lê, né, que esse discípulo lê no Facebook, né, e nas outras redes sociais, ele está falando, sim,
que as pessoas, né, se baseiam nas mídias sociais, certo? Então, gente, ó, vamos na letra D. A linguagem não verbal seria desnecessária para entender a charge. Nunca. Toda charge que tem a linguagem verbal, a linguagem não verbal, elas são essenciais. Uma complementa a outra, certo? Número 6. Sobre as charges, é incorreto afirmar. As charges e as tirinhas não podem ser consideradas como gêneros textuais, visto que a linguagem não verbal é a linguagem predominante. Gente, super errado, não é? As charges e as tirinhas, elas podem ser consideradas, elas são consideradas gêneros textuais, sim, certo? A gente encontra aí num texto todo não verbal, né? Numa tirinha e toda não verbal, há sentido, não é? Há passagem de informações. Então, esta aqui é a informação errada e o exercício pede a informação errada, certo? Vamos analisar as outras. As charges são consideradas um gênero textual que explora a imagem, a palavra e o humor. Não é apenas isto, não é, gente? As charges, elas usam sim. Na verdade, gente, deixa eu só modificar o que eu estava falando, né? As charges, elas utilizam sim, né? A imagem, as palavras e o humor. Então, esta aqui é uma afirmativa correta, né? Ela é uma afirmativa correta, mas ela não responde ao exercício, porque o exercício quer uma incorreta, certo? Agora, isso aqui é a realidade, tá? Letra C. A charge é comumente utilizada com a intenção de fazer críticas políticas e sociais, sempre preservando como traço predominantemente o humor. Sim, opção correta. Correta, mas não responde ao exercício, né? Então, tem que marcar apenas a letra A. Apenas a letra A é uma afirmativa incorreta. A número 7, gente, ela é muito pessoal. Vou só explicar, tá bom? O título da charge acima é: notícias falsas circulam 70% mais do que as verdadeiras. A proposta agora é: com base nos conhecimentos adquiridos, você vai redigir um texto ou você vai fazer uma charge sobre como identificar se a notícia é verdadeira ou se é fake news. Então, gente, olha, quando pede para você redigir um texto, não fala aqui que tipo de texto, se quer um texto narrativo, né, contando uma história, se quer um texto argumentativo, né? Então, gente, olha, vocês podem fazer, né, qualquer tipo de texto dentro desta temática, certo? E aí, quando eu pegar os pets de vocês para corrigir, eu vou fazer essa leitura e eu vou olhar um por um, tá bom? Ah, pode fazer uma charge? Pode. Pode fazer uma tirinha, tá bom? Pode fazer da melhor forma, desde que você não fuja do tema, que é como identificar se a notícia é verdadeira ou se ela é falsa.